Pessoal, finalizando a questão 17, nós começamos há pouco. Então, vamos lá. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, que em contato com o oxigênio atmosférico reage formando uma solução ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas. Segundo a equação química, então a gente tem a pirita, que acaba gerando ácido sulfúrico em solução. Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, alcança valores menores que 1, o pH. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida é tratá-la com calcário. Considere que uma amostra comercial de calcário tem pureza de 50% e foi disponibilizada para o tratamento. Qual que é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico? Pessoal, foi dito que no estado crítico eu tenho 9,8 gramas por litro de ácido sulfúrico a cada 1 litro de drenagem ácida. Então, quanto disso daqui eu vou precisar para poder neutralizar todo esse ácido? Eu tenho 1 litro e a concentração é 9,8 gramas por litro. Então, qual que é a massa de ácido sulfúrico que eu tenho? 9,8 gramas. Bacana? Então, em 1 litro a gente tem 9,8 gramas. Então, quanto de carbonato de cálcio eu preciso para tratar esse 1 litro? Basta a gente calcular as massas molares dessas substâncias. O ácido sulfúrico tem qual massa molar? Isso foi dado no texto. Ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Então, 1 mol, 98 gramas. A massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas por mol. Então, se 1 mol neutraliza 1 mol, 98 gramas neutraliza 100 gramas. Eu tenho 1 litro, que é 9,8 gramas por litro. Então, tenho 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Então, preciso de quanto de carbonato de cálcio? Pessoal, como que é bastante simples, de 98 para 9,8, então de 100 para 10. Só que são 10 gramas de quê? CaCO3. De CaCO3 eu preciso de 10 gramas. Só que não foi essa a pergunta, né? Então não vou marcar a letrinha C. A pergunta foi: considere que uma amostra comercial de calcário com pureza de 50%, então eu quero saber a massa de calcário com pureza de 50%, que é necessária para tratar todo esse ácido sulfúrico. Então eu tenho lá minha rocha de calcário, calcário. Essa rocha, 50% ou metade dela é CaCO3. O restante são impurezas. Então, dessa rocha, quanto que eu preciso para ter esses 10 gramas? O dobro. Esses 10 gramas que eu preciso representa 50% da rocha. Então, quanto que eu preciso, para os 100%? Vai me dar qual massa? 20 gramas. Preciso de 20 gramas de calcário. 20 gramas de calcário. Se é 50% de pureza, esses 20 gramas, 10 gramas corresponde ao carbonato de cálcio. Bacana? Que é a metade. Então, nosso gabarito, letrinha D. Dúvidas? Pessoal, cuidado com esse tipo de situação, que eu vejo um monte de aluno errando isso, inclusive aqui, na hora do plantão. Fazendo inversões nesse momento. Coloca os 10 gramas para 100, então 50% para X, aí daria 5. Olha lá a letrinha B.
Já cansei de ver esse tipo de situação. Em todos os lugares possíveis, assim, para todos os alunos, né? Então, cuidado. Isso daqui é 10 gramas de carbonato de cálcio. A minha rocha tem carbonato de cálcio e também tem impurezas. Professor, tem alguma questão para você, ter que começar sempre a fazer pelo que ele dá, depois você fazer pelo que você tem que tirar ou não? Você acha que depende do exercício? Você tem que interpretar o exercício, né? Mas eu poderia ter dito assim para você. Eu tenho 20 gramas de calcário. Neutralizou uma amostra de 1 litro de ácido sulfúrico. Qual que é a concentração dessa amostra? Aqui você vai fazer o processo inverso. 20 gramas é o calcário, 100%. 50% é X. Então eu tenho 10 gramas de carbonato de cálcio. Então eu tinha quantos gramas de ácido sulfúrico? Se 98 neutraliza 100, 20 neutraliza X. Então tem que sempre pensar na sua questão. Dúvidas aqui? Dúvidas? Então bora para a próxima. Pessoal, vou fazer só mais essa de cálculo e a gente vai para físico-química. Show? Porque segue o mesmo padrão, a mesma ideia, todas elas. Cálculo estequiométrico no Enem geralmente tem essa ideia, né? Traz ou pureza do reagente ou rendimento. E galerinha, eu vou falar de novo. Ou eu preciso falar de novo? 18. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o verdadeiro ouro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Então aqui já tem uma informação importante. 90% de pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento de 90%. Então, o rendimento da reação, 90%. Considere as massas e aqui as equações sequenciais. Qual é o valor mais próximo de ácido sulfúrico? Então, a pergunta é: quanto de ácido sulfúrico eu vou obter? Qual o valor mais próximo de ácido sulfúrico em quilogramas? Então, quantos quilogramas de ácido sulfúrico vai ser obtido a partir de 2 kg de ouro de tolo? Se eu tiver 2 quilogramas de ouro de tolo, quantos quilogramas obteremos de ácido sulfúrico? Pessoal, o ouro de tolo, ele tem o que? A pirita. FeS2. O ouro de tolo é 90% FeS2. Bacana? Então já vamos começar assim. Quanto dessa substância eu tenho? 2 kg de ouro de tolo tem quanto de sulfeto de ferro? Ou de pirita? 2 kg 100%. É X. X vai ser igual a 1,8 kg de FeS2. Então, se eu tiver 2 kg de ouro de tolo, eu tenho 1,8 kg de pirita. Esse 1,8 kg de pirita forma quantos quilogramas de ácido sulfúrico? Essa é a pergunta. Estou relacionando FeS2 com H2SO4. Estão em equações diferentes. São equações sequenciais. Na primeira equação, eu formo SO2, que é aproveitado na segunda para formar o SO3, que é aproveitado na terceira para gerar o H2SO4. Certo? Aqui nós deveríamos ter uma equação global do processo. Para isso, eu tenho que ter um cuidado. Que cuidado é esse? Que cuidado é esse, galerinha? O balanceamento. A quantidade que é produzido na primeira tem que ser a quantidade que tem que ser utilizada na segunda. Então, se aqui eu tenho 8 SO2 e aqui só tem 2, tenho que ajustar. Ajustar seria fazer o que aqui?
multiplicar por 4. Galera, de verdade, vai ser o último aviso. Já falei que vai ser o último umas 3 vezes, mas esse de verdade vai ser o último. Eu não quero pedir para ninguém se retirar da sala. Mas se está aqui dentro, no mínimo, silêncio. Se não quer prestar atenção, tudo bem, mas no mínimo, silêncio. Aqui eu tenho 8SO2. Aqui eu tenho 2. Multiplica essa equação toda por 4. Vai ficar 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Agora eu tenho 8SO3 que vai ser aproveitado na terceira. Pessoal, aqui só tem 1. Então essa eu vou ter que multiplicar tudo por quanto? 8. Fica 8SO3, 8H2O e 8H2SO4. Bacana? Agora que eu fiz esse acerto, eu nem preciso somar para chegar na equação global. Eu só quero saber a relação entre eles. E essa relação ficou 4 mols de FeS2 para produzir 8 mols de ácido sulfúrico. Vou tirar aqui do ladinho essa relação. 4 mols de FeS2 para 8 mols de ácido sulfúrico. Então nós temos aqui 3 reações sequenciais. A primeira produz o SO2, que é aproveitado na segunda, que produz o SO3, que é aproveitado na terceira, para chegar no ácido sulfúrico. Se eu quero relacionar substâncias que estão em equações diferentes, o primeiro passo é relacionar essas equações de tal forma que o que é produzido na primeira e aproveitado na segunda tem a mesma quantidade, 8SO2, 8SO2, assim como o que é produzido na segunda tem que ser aproveitado na terceira, 8SO3 multiplicamos por 8 para ficar com 8SO3, aí nós temos uma relação entre as 3 equações. E essa relação me mostra o seguinte: 4 mols de FeS2 produz 8 mols de ácido sulfúrico. Aqui nós podemos fazer uma simplificação, né? Se é 4 para 8, eu posso dividir por quanto? Dá para simplificar 4 e 8, não dá? Sim. Dá para dividir por quanto? 4. Ou seja, se 4 produz 8, podemos colocar 1 para 2. Como a gente tem quantidades em quilogramas, que é massa, vamos passar isso para massa. 1 mol de FeS2 tem qual massa? FeS2, 120. 2 mols de H2SO4 tem qual massa? H2SO4, 98. Só que 98 gramas é 1 mol. Se aqui eu tenho 2 mols, faço 98 vezes 2, você vai dar quanto? 196. Então 120 produz 196 gramas. De boa? Pessoal, então 120 produz 196. 120 é a massa de 1 mol, 196 é a massa de 2 mols. E aí, como é que a gente continua daqui? Eu tenho quanto de FeS2? 1,8 quilos. Então 1,8 quilos produz X gramas com gramas, quilogramas com quilogramas. Não esqueçam que não vai terminar aqui, porque o rendimento dessa reação não é de 100%. É um rendimento de 90%. E aquilo ali eu estou calculando para 100%. Então a gente tem 2 opções. Ou eu já calculo porcentagem aqui, ou no final. Vamos fazer esse cálculo
e aí a gente coloca para 90% no final. Então fica 1,8 vezes 196 dividido por 120. Então meu x vai ser igual a quanto? 2,94 quilogramas de ácido sulfúrico. Mas seria produzido isso se o meu rendimento fosse de 100%. E nesse caso o rendimento não é de 100%. 2,94 quilogramas para um rendimento de 100%. Como o meu rendimento é de 90%, X quilogramas serão produzidos. 294 dividido por 0,90 dá 2,6. 2,6. Letrinha C. Tranquilo? Pessoal, questãozinha clássica do Enem, onde ele enrola um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, né? Primeiro ele dá um reagente que não está puro, tinha 90% de pureza, ouro de tolo 2 kg, mas só 90% era o meu reagente. Então fizemos um primeiro cálculo para determinar a quantidade de reagente que eu tenho. 2 kg era o tolo, 90% de pureza, me dá 1,8 kg de reagente. Da equação, 1 mol produz 2 mols, 1 mol de FS2 tem 120 gramas, 2 mols 196. Então 120 para 196, eu tenho 1,8 kg. Então vai produzir quantos quilos de ácido sulfúrico? X produz 2,94. Só que produz 2,94 para um rendimento de 100%. Aqui ele disse que o rendimento era de 90%. Então vai produzir X, que dá 2,6 quilos. Dúvidas? Essa é difícil. Olha o tanto de etapas, né? Quando a gente tem muitas etapas assim, não importa se a gente acha fácil ou não, com muitas etapas, TRI sobe. Bastante. TRI não, é o nível de dificuldade, não necessariamente o TRI. Pessoal, vamos lá, cinética. Galera, quando a gente fala em cinética, química, estamos falando de quê? Velocidade das reações. No Enem, cinética engloba basicamente uma coisa. Alguém sabe me dizer do que se trata? Catalisador. A cada 10 questões do Enem que englobam cinética, 9 fala sobre catalisador. Aí catalisador ele faz o que com uma reação química? O catalisador ele cria um mecanismo de reação diferente. Se a reação acontecia de uma forma, agora vai acontecer por um outro mecanismo. E esse mecanismo ele vai ter energia de ativação menor. E tendo energia de ativação menor, a reação acontece mais rápido. Talvez aconteceria em uma única etapa, a energia de ativação é extremamente elevada. Agora pode acontecer em 2 ou 3 etapas, mas a energia de ativação vai ser menor e com isso acelera a reação química. Pessoal, quando eu falo em catalisador também, a gente tem catalisadores biológicos. E aí qual que é o nome desses catalisadores biológicos? Enzimas. Então, cinética no Enem geralmente cai dessa forma. Tem outras questões, mas pouquíssimas, em outro contexto. Aqui, por exemplo, nós temos o gráfico de uma reação química. A linha contínua é sem catalase, a linha pontilhada é uma catalase. Reação com catalase. A catalase é uma enzima. O que ela fez com a reação química? Diminuiu a sua energia de ativação. Essa energia de ativação sem o catalisador e essa energia de ativação com catalisador. Bacana? Assim a reação se torna mais rápida.
Então, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase por quê? Porque diminui a energia de ativação. E assim a reação química acontece mais rápido. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Não? Tranquilinho? Então, bora para a próxima. Turma, em reações orgânicas, muitas e muitas vezes, vem em cima da flechinha H+. H+ é o quê? Meio ácido. As reações, normalmente, elas acontecem em meio ácido. Esse ácido tem uma função. Qual é? Aumentar a velocidade da reação. Ou seja, o ácido nas reações orgânicas, na grande maioria das vezes, aparece apenas como sendo um catalisador. Olha aqui esse esquema, por exemplo. Pessoal, lembrando que o catalisador, ele não é consumido na reação. Ele pode até participar da reação química, mas ele não vai ser consumido. Ele não é um reagente. Eu não disse produzido, porque um catalisador ele pode ser produzido ao longo da reação química, mas ele nunca vai ser consumido. Olhando para esse esquema, o H+, ele entra aqui na primeira etapa, aí ele se junta aqui com esse O, ele participa de todo esse processo. Olha ao final da equação, o H+ saindo de novo. Esse H+, ele vai participar de novo desse mesmo processo, e ele é liberado no final, e participa de novo, e é liberado no final. Então ele não é consumido, ele é regenerado no final. Ele atua apenas como um catalisador. Se ele atua como um catalisador, ele faz o que com a reação química? Ele faz o que com a reação química? Aumenta a velocidade e nada mais além disso. E por isso nós temos como gabarito aqui a letrinha C. H+ atua como um catalisador, então aumenta a velocidade da reação. Dúvidas? Então fiquem espertos com reações orgânicas. Apareceu um H+ lá em cima da flechinha, já sabe que ele está atuando como catalisador. Oi? Você pode me dar, por favor, os negócios que altera a velocidade de reação? Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato, fatores conhecidos como mais. Por que mais? Mais temperatura, maior velocidade, mais superfície de contato, maior velocidade. Qual foi o outro? Maior concentração dos reagentes, maior velocidade. Por que isso? É a teoria das colisões. Quanto mais colisões entre moléculas, maior vai ser a velocidade da reação, porque eu tenho uma maior chance de ter uma colisão efetiva. Bacana? Então, se eu tenho mais concentração, eu tenho uma população maior de reagentes, então vai ter mais colisões. Se eu tenho uma maior temperatura, a velocidade de movimentação é maior dessas partículas, então tem mais colisões também. Tranquilo, galerinha? 21. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência na produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é causada da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Pessoal, a sua alternativa no Enem nunca vai ser uma coisa diferente do que foi tratado aqui. Então, quando você marcar a sua alternativa, tem que ser uma continuação do texto, né? Tem que estar de acordo com o que está escrito. Letra A, alta pressão. O que falou de alta pressão, de pressão? Aqui falou de nanotecnologia, que são materiais extremamente pequenos, não é isso? Falou de catalisador. Então não faz sentido eu marcar alta pressão. Quando eu falo de nanotecnologia,
as partículas são extremamente pequenas. Isso aumenta o quê? A superfície de contato. Eu vou ter mais contato desse material com os reagentes e com isso aumenta a velocidade da reação. Então, alta temperatura, a gente nem comentou sobre também temperatura no texto. Excesso de reagente, muito menos. Maior superfície de contato, isso faz sentido. Se eu tenho nanotecnologia, milionésimos de milímetros é o tamanho dessas partículas, né? Então a gente está aumentando a superfície de contato. Por isso, letrinha D. Dúvidas? Dúvidas? Então pergunte. 22. Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H2O e gás carbônico. O quadro apresenta entalpia de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Vou fazer só o primeiro como modelo e os outros nós vamos seguir esse modelinho. Escolha ali um combustível qualquer. Propano. Propano C3H8. Como é que fica a combustão completa do propano? Mais o quê? Se é uma combustão, mais oxigênio. E aí gera o quê? CO2 e água. Balanceando essa equação, como é que fica? 3 bonito, né? 3 carbonos, aqui só tem um, multiplico por 3. 8 Hs, aqui tem 2, multiplico por 4. 3 vezes 2, 6 oxigênios. 4 vezes 1, 4. E 6 mais 4 dá 10 oxigênios. Aqui tem 2, então multiplico por 5. Pessoal, eu fiz essa equação para mostrar para vocês o seguinte. O número de carbonos que o meu combustível tem é o número de CO2 que ele vai emitir. Sempre. Se o combustível tem só um carbono, ele emite um CO2. Se tem 2 carbonos, emite 2 CO2. E assim por diante. Aqui eu quero saber o seguinte. Relação energia mol de CO2. Isso aqui vai emitir 1 mol de CO2, porque só tem um carbono. Então vai ser menos 394 kJ por mol de CO2. Tranquilo? Vou dividir por 1. Já o segundo, 1.300. Mas aqui tem 2 carbonos. Então vai ser 1.300 para 2 mols de CO2. Então vai ser quanto por mol de CO2? 650. Então libera 650 kJ de energia por mol de CO2. O propano, 2.220, tem 3 carbonos, então emite 3 mols de CO2. Como é que fica 2.220 dividido por 3? Menos 733,33333 kJ por mol de CO2. É isso? 740? Redondo? Já o butano tem 4 carbonos. Então emite quantos mols de CO2? 4. Então eu vou dividir essa quantidade de energia por 4. E eu vou ter a quantidade de energia que é emitida por mol de CO2. Que vai dar? (2.878) dividido por 4? 719.
menos 719,5 kJ por mol de CO2. E por último, eu tenho o octano, que tem 8 carbonos. Então vai emitir quantos mols de CO2? 8. Divido aqui por 8. 683,8 kJ por mol de CO2. Então, qual desses combustíveis emite mais energia por mol de CO2 liberado? O propano. Então, visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis libera a maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Propano. Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Agora, outra coisa que o Enem adora cobrar é o poder calorífico, né? O que seria esse poder calorífico? É a quantidade de energia que é emitida por grama de combustível, por 1 grama. Pessoal, quando for cobrado o poder calorífico, a nossa resposta é sempre a mesma. Eu falei isso antes da provinha da Unicamp, não sei se alguém aqui assistiu. E o pior caiu lá também de novo, né? Só todo ano cai esse negócio, em alguma prova da Paulista. O que seria poder calorífico? Quantidade de energia emitida por grama de combustível. Nesse caso, o campeão é sempre um carinha chamado gás hidrogênio, porque a massa dele é quanto? 2 gramas por mol. Então, quando eu pego a quantidade de energia que ele emite e divido por 2 gramas, a quantidade de energia por grama sempre vai ser maior que dos outros, porque a massa molar dos outros geralmente é bem maior. Você não tem que não seguir carbono. É porque o carbono libera 394 de energia por mol de CO2. Eu quero que libera mais energia por mol de CO2. O que libera mais energia é o propano. O quê? Não seria um octano? Não, porque o octano, 683 por mol. Porque ele libera 8 mols de CO2. Ele é C8H18. Então ele vai emitir 8 mols de CO2 quando queimado. Quando eu libero 8 mols de CO2, eu tenho 5.741 de energia. Dividido para cada mol de CO2 emitido, vai liberar 683 kJ, que é menos do que o propano. O propano foi essa que nós fizemos aqui. Quando eu queimo 1 mol de propano, libera quanto de energia? 2.220 kJ. Então está liberando 2.220 kJ. Quando eu queimo 1 mol de propano, 1 mol de propano libera 3 mols de CO2. Dividindo isso por 3 mols de CO2, que foi liberado, a quantidade de energia dá 740 kJ por mol de CO2 que está sendo emitido. Eu quero a maior quantidade de energia por mol de CO2 emitido. Professor, mas o carbono, se eu tiver 2 mols de carbono, eu não vou conseguir produzir a mesma energia e fazer menos... Aí dá 2 CO2, né? Você vai ter que dividir por 2. Show? Dúvidas? Não dúvidas? Pessoal, questão 23, cálculo da variação de entalpia, utilizando entalpia de ligação. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é vapor de água, como mostrado na equação química. Um cilindro contendo 1 kg de gás hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas abaixo. Temos as massas molares. Qual que é a variação de entalpia da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Então, quando eu queimar esse 1 kg de gás hidrogênio, quanto de energia vai ser liberado? Essa é a pergunta.
Pessoal, a reação é 2 mols de H2, então tenho H, 2 mols. O2, eu tenho 1 mol, e isso está se transformando em H2O, e H2O nós temos 2 mols. Nós temos a energia de cada uma dessas ligações. HH, por exemplo, quanto vale? 437. HH, 437. E O dupla O, 494. Vou somar esses valores, que são os valores que eu preciso para romper essas ligações químicas. 7 mais 7, 14. 14 mais 4, 18. Dá 4, 7, 7 e 9, 16. 5, 9, 13. Dá 1.368 kJ. Turminha, aqui a gente está rompendo a ligação. Para romper a ligação, eu vou gastar energia ou vai liberar energia? Os átomos estão juntos, eu quero separá-los. Então eu vou gastar energia. Eu tenho que forçar isso a acontecer, não é isso? Então eu vou gastar energia, então é um processo endotérmico ou exotérmico? Absorve ou libera energia? Absorve energia. Então aqui absorve energia é endotérmico para romper essas ligações. Aí os átomos ficam todos soltos, se reorganizam e formam ligações de novo. Ao formar ligações, aí sim libera energia. Quando forma a ligação OH, 463 kilojoules. Eu formei essa ligação quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes a ligação OH. Então cada vez vai liberar isso de energia. Então o total de energia vai ser 463 vezes 4. Em vez de somar, né, 4 vezes, posso fazer vezes 4. Tranquilo? 4 vezes 3, 12. 1852 kilojoules. Aqui, como formou as ligações, vai ser negativo, é exotérmico, liberou energia. Quero saber o ΔH, eu faço o saldo entre esses dois valores. E o ΔH aqui vai ser quanto? O valor maior é negativo, pego o maior, subtraio do menor. Então fica 1852 menos 1368. 484 kilojoules. Mas isso de energia é liberado quando eu queimo quanto de gás hidrogênio? 2 mols de H2. 2 mols de H2 tem qual massa? O H2, 2 gramas por mol. Se eu tenho 2 mols, dá 4 graminhas. Então isso de energia é liberado quando eu queimo 4 gramas de gás hidrogênio. O meu cilindro não tinha somente 4 gramas. Tinha um pouquinho mais, tinha 1 quilo. 1 quilo que são 1000 gramas. Então quando eu queimar 1000 gramas de H2, que é a quantidade que eu tenho no cilindro, qual vai ser a quantidade de energia emitida? 484 vezes 250? 242 mil kilojoules que vai ser liberado na queima desse 1 kg ou 1000 gramas de H2. Fechou? Dúvidas? Letrinha A.
121 mil. Hã? 121? Mil. Matemática não deu isso não. Matemática está errada, Letícia? Matemática está errada. A Letícia me passando a perna, cara. Ela sempre faz isso. A Letícia sempre faz isso comigo, cara. 121, dá essa conta aqui? Mas bateu certinho a conta. Bateu. Então tá. Já que vocês estão dizendo. Letrinha B, portanto. Tá certo? Tá certo? Então bora para a próxima. Imaginando eu que a minha lista teve uma coerência, deve ser uma de leite de reza agora, né? Ah, bingo! Pessoal, questão de número 24. A glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente, então aqui combustão da glicose, aqui combustão do ácido lático. O processo anaeróbio, que foi o que ele explicou no texto, e como é que acontece o processo anaeróbio? A glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. É menos vantajoso energeticamente, por quê? Ele quer saber sobre a entalpia desse processo. A entalpia, onde eu vou ter glicose se convertendo em duas moléculas de ácido lático. Tranquilo? Temos as formulinhas ali, né? A glicose é C6H12O6 e o ácido lático CH3 CHOH COOH. Para esse processo, qual que é o valor de ΔH? Para determinar o valor de ΔH desse processo, ele me deu duas equações de combustão. Podemos fazer isso de forma rápida e simples, ou copiar, inverter, somar, aquela coisa toda. Vamos primeiro de forma bem rápida. Glicose aqui é reagente, glicose aqui é reagente. Então está igualzinho o que eu quero, só pego esse valor e mantenho ele menos 2.800, não é isso? Já o meu ácido lático aqui é produto, aqui ele está como reagente. Então eu tenho que fazer o que com essa equação? Inverter. Mas só inverter? Hã? Além de inverter, eu vou multiplicar também por 2, porque aqui eu tenho 2 mols e aqui só tem 1. Então eu vou inverter essa equação e ainda vou multiplicar por 2. Quando eu inverto, de negativo vai para positivo. Então fica 1.344 positivo vezes 2, que dá 8.862. Então fica mais 2.688 com menos 2.800. Qual dos dois valores é maior? O negativo. Então vai ser negativo o meu resultado. Então já posso cortar a letra D e E. Tem que liberar, vai dar um valor negativo. Quanto negativo? Pega o maior, subtrai do menor, que vai dar 122? É isso? 112.
kJ negativo. Letrinha A. Dúvidas? Vamos fazer aqui. Eu fiz assim rapidão, agora vamos no passo a passo. Glicose, está igualzinho ao que eu quero. É reagente, tem uma só. Né? 1 mol. Está do lado dos reagentes, está certinho. Então a primeira a gente só copia. Fica C6H12O6 mais 6O2, resultando em 6CO2 mais 6H2O menos 2.800 kJ. Legal? Agora eu vou pensar no ácido lático. Aqui é produto, aqui é reagente. Então vamos inverter para isso daqui passar para o lado de lá. Além de inverter, eu vou multiplicar por 2, porque eu preciso ficar assim, 2 ácidos láticos. Aqui só tem 1. Então eu vou inverter e multiplicar por 2. Então fica 2 vezes 3, 6CO2. 6CO2. 3H2O vezes 2, 6H2O. Agora isso daqui, 2 ácidos láticos. Então 2CH3CHOH mais 6O2. E o meu valor aqui fica mais 2.688. Agora a gente soma. O que tem de igual? 6CO2 de um lado e do outro, 6 menos 6 zerou. Então, Vral e Vral. O que mais? 6H2O, 6H2O, corto também. 6O2, 6O2, Vral e Vral. O que mais? E é isso. Sobrou do lado dos reagentes. C6H12O6 e do lado dos produtos 2 mols de ácido lático. Que é exatamente o que eu queria. E aí só somar esses dois valores. Um é positivo, outro é negativo. Mantém o sinal do maior, que é negativo. O maior menos o menor, menos 112 kJ. Terminou? Leia de novo a parte finalzinha aqui. Vê se não tem nenhuma pegadinha tipo por mol, por 2 mols, por 3 mols, né? Não tem nesse caso. Então, bacana. Letra A libera 112 kJ por mol de glicose. Aqui tem 1, então tá certo. 1 mol de glicose libera 112 kJ. Tranquilo? Dúvidas? Não? De boa, de boa? Então, termoquímica no Enem é basicamente isso. Costuma cair mais lei de Hess e aquela parte de combustível, como fizemos na tabelinha. Né? Energia de ligação cai menos. E também cai bastante a parte gráfica, como é o caso da próxima questão. O senhor quer mais fisicoquímica ou cálculo cinético? Fisicoquímica. Essa 25 eu vou pular, galerinha. Vamos para a 26. A 25 ela está tranquilinha. Depois qualquer coisa, estão por aí. Vamos otimizar nosso tempo. Pessoal, questão 26. O aproveitamento de resíduos florestais vem tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1. A variação de entalpia devido a 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida
e ΔH2, a variação de entalpia na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Água no estado gasoso para água no estado líquido. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa, é... Pessoal, então eu vou ter meu bioóleo, uma massa de 5 gramas, eu vou fazer a queima, resultando em CO2 gasoso e H2O gasoso. Quanto de energia vai ser liberado? Antes de pensar em 5 gramas, vamos fazer o ΔH dessa equação. Qual que é o ΔH dessa equação? O gráfico me mostra ΔH para 1 grama desse bioóleo, não é isso? Então a gente primeiro calcula o ΔH, depois pensa nesses 5 gramas. Eu quero sair daqui, é uma combustão, então vai ser o bioóleo mais O2, né? Combustão. E vai gerar CO2 e água. Então eu quero sair daqui e quero chegar onde? CO2 gasoso, água gasosa, nesse patamar. É isso daqui, o ΔH, que eu busco ali na minha equaçãozinha. Eu não quero chegar em CO2 gasoso e água líquida, eu quero sair de bioóleo com O2 e chegar em CO2 gasoso e água gasosa. Qual que é esse ΔH aqui, galerinha? 16,4. Se isso tudo é 18,8 e esse pedacinho é 2,4, isso aqui vai ser a diferença entre eles. Então 18,8 menos 2,4 vai ser o 16,4 quilojoules por grama. Bacana? Então, para essa equação, a gente tem um ΔH de 16,4 quilojoules, só que isso é por grama. Se eu tenho 5 gramas de bioóleo, o total de energia que vai ser liberado vai ser quanto? O 16,4 vezes 5. Então eu tenho 5 gramas desse bioóleo. Então vai ser 16,4 quilojoules e 1 grama. Se eu tenho 5 gramas, eu tenho X, e X vai ser igual a 82 quilojoules. Então serão liberados 82 quilojoules de energia. Não? Isso. Liberado essa quantidade. Letra C. Dúvidas? Dúvidas? Fala, senhor Matheus. Por que olhas assim? Então, beleza. A reação inteira, ela vai... Ela vai liberar 18 por globo. Já era só analisar o... Era só analisar o espaço. Nós vamos ver o grama. É que o gráfico foi analisado para 1 grama. Ele diz que tem 5 gramas de bioóleo. Então, quanto de energia vai ser liberado? Primeiro calculamos para 1 grama, depois para 5. Pessoal, equilíbrio químico. Pessoal, primeira questãozinha do ano passado. Uma questãozinha recorrente, que é o processo de mineralização e desmineralização do dente. A hidroxapatita, que é o Ca5PO4,3OH, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontra-se em equilíbrio
as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. O uso de creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Considerando o equilíbrio, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente? Pessoal, tem um equilíbrio e para causar desmineralização, o equilíbrio tem que ser deslocado nesse sentido. Então, e aqui a gente tem uma ideia de pH. O pH vai influenciar na quantidade de H+. Para deslocar esse equilíbrio para a direita, eu tenho que aumentar a quantidade de H+ ou diminuir? Para deslocar esse equilíbrio no sentido de desmineralização para a direita, eu tenho que aumentar a quantidade de H+ ou diminuir? Aumentar. Se eu aumentar a quantidade de H+, eu desloco para o lado oposto, desmineralizando o dente. Quando aumenta a quantidade de H+, acontece o que com o pH? Aumenta ou diminui? Se tem mais H+, o meio está mais ácido. E se o meio está mais ácido, o pH diminui. Então aquele creme dental, cujo pH é menor, causa mais desmineralização. Então entre esses 5 cremes dentais, qual que é o de pH menor? 4. 6,9. Menor pH causa maior desmineralização do dente. Dúvidas? Dúvidas? Isso era sinalizar mais ácido. Isso. Tranquilinho essa? Então o gabarito é a 4, que dá a letrinha D de dado. Letrinha D de dado, isso aí. Questão 28. O vidro, contendo alumínio em sua composição, é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam condicionados em embalagens plásticas. Pessoal, não é para colocar na embalagem que tem vidro com alumínio, por quê? Porque ele se liga fortemente com esse vidro que tem alumínio, então não é indicado colocar gluconato dentro dessas embalagens, porque senão vai ser contaminado. Tranquilo? É o que está escrito no texto. Por essa razão, recomendo então colocar em plásticos. Atualização da recomendação da Sociedade Portuguesa, Tá. Caso esse suplemento seja condicionado em embalagem do tipo de vidro, caso eu coloque gluconato de cálcio em embalagem de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior quando? Questãozinha de interpretação de texto, não de química, isso, né? Quando o vidro for translúcido? Não. Não falamos nada sobre isso no texto, não sei. Não tem nem como saber sobre isso. Concentração de gluconato de cálcio for alta? Quando eu tiver bastante gluconato de cálcio, vai aumentar a chance de ter contaminação ou diminuir? Aumentar. Então, o gabarito é a letra B. Letra C. Frasco de vidro apresentar maior espessura? Não sei, não está escrito isso no texto. Nada sobre isso. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas?
Reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica? A gente não sabe se é endotérmico ou não. Mas se fosse endotérmica, sim. Mas eu não sei, não foi dito no texto. Então aqui é uma mera interpretação de texto. O texto falou e aqui a gente marcou exatamente algo que está de acordo. Dúvidas? Tranquilo essa? Então 29. Conteúdo bastante importante. Esse cai pra caramba nas provas. Que é a parte de hidrólise salina. E não só hidrólise. É a parte de características ácidas e básicas de substâncias orgânicas e inorgânicas. Solos ácidos. Vocês dois, pode ir embora. É você mesmo. Isso. Tchau. Solos ácidos apresentam baixo valor de pH e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que ao entrar em contato com a água liberam íons OH-. Então, em contato com a água, OH-, que neutralizam os H3O+, íons hidrônio, presentes no solo e elevam seu pH. Para esse objetivo, então com o objetivo de aumentar o pH do solo, né, de obter esses íons OH-, eu tenho essas 5 substâncias. Qual dessas substâncias, né, vai fazer isso? Qual dessas substâncias tem caráter básico? Pessoal, o KCl é um sal. Quando a gente tem um sal, veio de uma reação entre um ácido e uma base. Sozinho no início, metal veio da base. E sabemos que base que tem potássio é uma base forte ou fraca? Quais são as bases fortes? As bases que têm metais do grupo 1 e 2, com exceção de berílio e magnésio. O potássio está no grupo 1 e, portanto, é uma base forte. Cl. Cl veio do ácido. E o ácido que tem Cl não tem oxigênio, é um hidrácido. Então, estou falando do HCl. Hidrácidos a gente olha lá no grupo 17. Grupo 17, flúor, cloro, bromo, iodo. O HF é moderado. O HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Se não tiver no 17, aí é fraco. O HCl, portanto, é um ácido forte. Ácido forte e base forte, qual que é o caráter desse sal? Neutro. Esse carinha tem um caráter neutro. O pH vai permanecer inalterado. Nem aumenta nem diminui. Então ele não vai funcionar porque eu quero, que é aumentar seu pH. MgO é um óxido. Óxidos podem ser básicos ou ácidos. Não é isso? Podem ser ácidos, básicos, neutros, anfóteros. Quando que um óxido é básico? Quando em contato com a água ele vira uma base. Nesse caso, um macete, óxido básico, eu vou ter sempre o metal, né? Tem que ser metal ligado a oxigênio. Para ser óxido básico, esse metal vai ter NOx mais 1 ou mais 2. Aí eu vou ter um óxido básico. Ou esse metal é do grupo 1 da tabela, do grupo 2 da tabela, metal alcalino ou alcalino terroso. No caso aqui a gente tem óxido de magnésio. Magnésio é um metal alcalino terroso, é um metal básico. Então sim, esse óxido tem características básicas, vai ser o nosso gabarito. Outro que aparece bastante na provinha do Enem é o CaO, CaO, que é a cal viva.
Aqui a gente não está entrando no mérito se é forte ou fraco. É só assim. É um óxido básico. Então, em contato com a água, vai gerar base. Certo? Berilo, tipo assim, berilo e magnésio, então eles vão ser fracos. Mas... Sim, fracos, pouco solúveis, mas vai gerar a base. Vai gerar íons hidroxilo em solução. Então, sim, vai elevar seu pH. O óxido de magnésio, então, ele vai ser forte, ele vai ser forte. A gente não falou nada de força, senhor Matheus. Ácido ou básico? Ele é básico. Mas ele vai ser básico porque quando... Em contato com a água gera uma base. Conta do seu metal, que é o magnésio. Óxidos dos elementos do grupo 1 e 2 da tabela tendem a ser óxidos básicos. Já quando a gente tem um óxido molecular, como é o caso do P2O5, esse Pzinho é ametal. Aí a gente tem óxidos ácidos. Nesse caso aqui, vai formar um ácido. Que ácido que a gente conhece que tem o fósforo? Um dos ácidos mais comuns. Está nos refrigerantes, na Coca-Cola, por exemplo. Fosfórico, que é o H3PO4. Então, esse óxido, em contato com a água, tende a gerar ácido fosfórico. Os óxidos que são ácidos têm A metal ligado a oxigênio. Macete, esse Azinho mais 5, mais 6 ou mais 4. Se o nome dele for mais 4, mais 5 ou mais 6, tende a ser óxidos ácidos. E não esqueçam que para o Enem é importante dos óxidos neutros, que é o NO, CO e o N2O. São os óxidos nem, né? Nem ácido, nem básico, nem nada, não reage com ninguém. Bacana? Tem aparecido na provinha esse daqui principalmente, o NO. Show? Pessoal, NH4BR. Qual base deu origem a esse sal? Qual parte desse sal veio da base? Ácido. Qual parte desse sal veio da base? O NH4. Esse NH4 veio de uma base. Quem que é o NH4? Amônio. Então veio da base hidroxiamônio. Que é uma base forte ou fraca? Fraca. Não está nem no grupo 1 nem no grupo 2. Então é uma base fraca. Já o BR veio do ácido, e aqui não tem oxigênio. Então o ácido que deu origem a esse sal é um hidrácido, que é o HBr. BR está no grupo 17 e não é o flúor. Portanto, é um ácido forte. Ácido forte, base fraca, quem prevalece? O ácido. Portanto, se eu dissolver esse sal em água, ele vai ter um caráter ácido, vai diminuir o pH do meio. E eu quero algum que aumente o pH do meio. Tranquilo? Por último, AlCl3. AlCl3. Qual parte desse sal veio do ácido? Veio da base. O pessoal da base geralmente é um metal sozinho. Al, Na, Mg, Ca, sozinho. Só tem um caso que não é sozinho, que é o amônio. Não é isso? Ou é o NH4, que é o amônio, ou é o metal sozinho aqui no início, que veio da base. Nesse caso, uma base que tem alumínio, o alumínio não está nem no grupo 1 nem no grupo 2. Então é uma base fraca. Já o Cl vem de um ácido, um hidrácido, não tem oxigênio, é hidrácido, portanto o Cl está no grupo 17, então vai ser o ácido HCl, que também é forte. Então, se o ácido é forte e a base é fraca, quem prevalece? O ácido. Mais uma vez, esse carinha tem caráter ácido. Então, se eu dissolver em água, eu vou reduzir o seu pH. Bacana?
Tranquilo? Dúvidas? Isso em solução. Solução aquosa. Em água. Pessoal, questão 30. Questãozinha que teve bastante erro. Tá, nos índices do estudo, esse carinha está, acho que com 92% de erros e não de acertos. Né? 92% de erro. Turma, quem sofre hidrólise é o que vem do ácido da base fraca ou o que vem do ácido da base forte? Sempre do fraco. A reação da água é com aquele que é fraco, não com aquele que é forte. Né? Vamos analisar isso aqui com carinho. Olha só. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal, entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto, sulfato de amônio. Primeiro produto, sulfato de amônio. Então tem lá NH4+, e sulfato. Show? Em solução aquosa eles ficam assim, separadinhos. Não é isso? Amônio veio da base do NH4OH, que é uma base fraca. Já o SO4 veio de um ácido, que é o H2SO4. 4 menos, quando é oxiácido, a gente faz a continha. 4 menos 2, 2. Se der 2 ou mais, o ácido é ácido forte. Galerinha, ácido forte, base fraca. O que isso quer dizer? Ácido forte tende a existir na forma ionizada. Não é isso? Então, quando isso daqui estiver em água, não tende a ficar H2SO4. Tende a ficar H+, e SO4, 2 menos. Vai ficar assim, ó. Não na forma H2SO4. Porque é um ácido forte, ele é forte porque ele fica ionizado em grande porcentagem. Já uma base fraca, ela é fraca por quê? Porque ela não tende a ficar ionizada. Ela tende a ficar como? Assim. Então lá em água, o NH4OH vai gerar NH4+, OH-. Mas esse equilíbrio está deslocado para cá. As substâncias tendem a ficar assim e não assim, por isso que uma base fraca. Bacana? A substância que é fraca é o que vai sofrer hidrólise. Como é que eu represento a equação de hidrólise? Eu pego o meu cátion ou o meu ânion, sei lá, e vou reagir com água. Nesse caso, NH4+, mais água, vai gerar o NH4OH, mais o que? Água, deslocou para o NH4+, OH-, para formar a base. O que sobrou lá? H+. Está formando H+. Por isso que o pH aqui do meio vai diminuir. Por isso que a hidrólise desse sal faz com que o pH do meio diminua. Bacana? Os íons sulfato não sofrem hidrólise, porque vem de um ácido forte. Quem sofre hidrólise é quem vem da base do ácido fraco. Nesse caso, o NH4+ veio da base fraca, então sofre uma reação de hidrólise. Reage com a água para reestabelecer a sua base, que é uma base fraca, tem que existir dessa forma, gerando H+ em solução, e por isso diminui o pH do meio. De boa. Analisando agora o outro produto. Qual que é o outro produto? Carbonato de cálcio.
Então, carbonato de cálcio. O NH4 mais sozinho vai formar uma base. O quê? Vai formar uma base. Porque você colocou NH4 mais H2O. E ficou NH4OH. Isso. Vai formar uma base. Isso. Sozinho. Uhum. Pessoal, se eu tiver esses dois em solução, quem vai sofrer hidrólise? Tenho que analisar quem veio da substância fraca. Cálcio veio do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Então não sofre hidrólise. Base forte tende a ficar dissociado. Já o CO3-2 vem do H2CO3, que é um ácido fraco ou forte? 3 menos 2, 1. Então esse daqui é um ácido fraco. Ácido fraco, base forte, quem sofre hidrólise? Que veio do fraco. Então a reação de hidrólise é a reação do ânion, que veio do ácido fraco, mais H2O. Posso gerar bicarbonato ou ácido carbônico. Tanto faz. Fala, Sr. Carlos. O mais comum é o bicarbonato, né? Que aí gera HCO3 menos um Hzinho daqui se transferiu para cá, sobra OH menos. Estou produzindo hidroxila no meio, por isso meu pH tende a subir, aumentar o pH do sistema. Hidrólise básica. É base forte, ácido fraco, a base prevalece. Show? E nós temos um terceiro, íon sulfato e sódio. Sódio e sulfato. O sódio vem de uma base forte, está no grupo 1 da tabela, e o sulfato é do H2SO4, que é o que vem de um ácido forte também. Então, base forte e ácido forte, ninguém sofre hidrólise. Ambos são fortes, então aqui o pH tende a permanecer igual, neutro, não vai atingir o objetivo do agricultor. Ele quer subir o pH, então o que vai fazer ele aumentar o pH? A hidrólise de quem? Do carbonato. O carbonato vem de um ácido fraco, quando sofre hidrólise, ele acaba gerando H- e aumentando o pH do meio. Então o íon que vai produzir o efeito desejado é o cálcio, o amônio, o sódio, o sulfato ou o carbonato. Porque a sua hidrólise produz hidroxila que aumenta a alcalinidade. O carbonato, que sofre hidrólise, tranquilinho. Mas pessoal, questãozinha que na minha opinião é de nível difícil. Só que é assim, a previsão na prova do Enem de palavras específicas, como eu falei para vocês no começo, lá da primeira aula. Geralmente a resposta é cal, aumenta o pH do meio, carbonato, aumenta o pH do meio, bicarbonato, aumenta o pH do meio, aí depois varia assim. Cal, aumenta o pH do meio, carbonato, aumenta o bicarbonato e sempre essas. Fica nessa rotação aí, sei lá quantos anos de prova já tem, 2009, 2024? 16 anos de prova? E fica nessa rotação, é carbonato, é cal, é bicarbonato, é cal, bicarbonato, e cal, bicarbonato, e assim vai, entendeu? Então, falou em aumentar o pH do meio, tem carbonato, tem bicarbonato, tem cal, já fica esperto, provavelmente vai ser o seu gabarito, é o que está previsto. Show? Tranquilo, já olha com uma certa atenção para isso. Aumentar o pH do meio, a gente está falando de processo de utilização de calcário, utilização de carbonatos, bicarbonatos ou a cal verde. Dúvidas? Pessoal, última, questão 32. Questãozinha de deslocamento do equilíbrio.
sulfato de bário é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste de radiografias do esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o seguinte equilíbrio. Por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de bário, porém, pode levar a reações adversas, ainda nas primeiras horas após a sua administração, como vômito, cólica, diarreia, tremores, crises convulsivas até a morte. Tem até um caso chamado caso Celobar, que morreram várias pessoas. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em... Galera, eu não quero bário em solução assim, ó, não quero isso. Isso é tóxico. Então eu quero que esse equilíbrio esteja deslocado nesse sentido. Tem que estar nesse formato, né? Sulfato de bário. Água destilada. Pessoal, se colocar mais água, eu vou dissolver mais o meu sal. Então não é essa a ideia. Soro fisiológico. Soro fisiológico tem cloreto de sódio, NaCl. Então os íons não vão interferir nesse equilíbrio. Solução de cloreto de bário. Pessoal, solução de cloreto de bário, solução de sulfato de bário ou solução de sulfato de potássio. Aqui eu estou adicionando bário. Então, se eu estou adicionando bário, cloreto de bário, eu estou colocando mais bário. Sulfato de bário, estou colocando mais bário. Eu não quero bário. Não quero bário. Estou colocando mais bário na solução do negócio. Não quero bário. Então, eu vou procurar a letrinha E. Por quê? Estou adicionando sulfato, SO4. Se eu adicionar mais sulfato, desloca o equilíbrio para lá, diminuindo a quantidade de bário em solução. Show? Então eu coloco sulfato de potássio. Sulfato de potássio tem o íon sulfato. Então, aumentando a quantidade de sulfato, desloco no lado oposto, onde o bário é sólido e não está em solução. Show? Pessoal, atenção um minutinho, por favor. Galerinha, a gente foi até equilíbrio. Próxima aula, que é quarta, queria fazer uma aula de orgânico e uma aula de eletroquímica. Eletroquímica é o tema que mais cai. Então, uma aula dá pra gente fazer bastante coisa. E uma aula de orgânico. E aí a gente fecha isso aqui. Se você tem o material, tem 67 questões, eu acho. Se tiverem dúvidas, perguntas, tragam para mim na quarta, a gente pode resolver juntos. Ou, né, já sabem como me encontrar por aí. Bacana? Mas, com certeza, se vocês se focarem nessa listinha, não vão ter surpresa na hora do Enem. Porque aí tem todos os temas que mais aparecem. A lista não imprimiu, eu mandei no grupo. Quem não está no grupo...